Olá, paz, que Deus abençoe a todos que estão tendo a oportunidade de assistir mais esse vídeo semanal. Espero mais uma vez que a mensagem chegue ao coração de cada um, que, como eu sempre digo, é através do coração que Deus fala conosco. Essa semana eu queria ler uma passagem lá no livro de Romanos, no capítulo 7, os versículos 18 e 19. A passagem diz: Porque eu sei que em mim, ou seja, em minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, essa semana nós vamos falar sobre guerra espiritual. E se a gente observar as palavras de Paulo descrita no livro de Romanos que acabamos de ler, ela nos dá um panorama um pouco diferente do que tem sido pregado hoje em dia sobre guerra espiritual. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, tudo de ruim que acontece, tudo é atribuído ao diabo. Obviamente nós não podemos subestimar o poder de Satanás, porque você observa que lá no livro de Efésios, lá no capítulo 6, ele fala que nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas ela é contra seres espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Ou seja, o diabo tem poder. Ele deve ser combatido. No mesmo capítulo também fala de uma armadura espiritual e uma armadura que nós devemos tomá-la para que a gente possa combater esse inimigo. Qual que é o grande problema? Muitas vezes a raiz do mal ela não está em ação demoníaca nenhuma, mas ela está numa atitude humana incorreta, que vai contra os princípios de Deus, através de uma ação de desobediência, seja lá o que for, que acaba nos trazendo consequências bem consideráveis, consequências terríveis, assim vamos dizer. Então, antes de atribuirmos tudo a Satanás, como muita gente gosta de fazer, nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação ao pecado. Como que o diabo age na nossa vida? Ele age através de uma legalidade que nós damos a ele. Então não adianta a gente expulsar o demônio com palavras, mas com nossas atitudes a gente acaba dando brecha para ele invadir a nossa vida. A maioria das pessoas atribui todas as responsabilidades ao diabo. E é muito mais fácil fazer isso do que reconhecer os próprios erros, do que assumir culpa de algo, né? Você observa na passagem que Paulo fala que, embora ele quisesse fazer o bem, ele continuava fazendo o mal, né? Se a gente ir um pouco mais à frente na leitura dessa passagem, no versículo 24, ele fala assim, ó: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele quer dizer mais ou menos? Que por causa da nossa natureza pecaminosa foi que Jesus morreu por nós na cruz. Então a gente precisa reconhecer que nós temos uma tendência carnal que está em nós e que somente através do Espírito Santo é que nós vamos poder dominar isso. O primeiro inimigo a ser derrotado somos nós. Nós temos que aprender a dizer não às nossas vontades, aos nossos argumentos, à nossa preguiça, aos nossos pecados ocultos, à nossa falta de paciência, à nossa intolerância, enfim, a todo sentimento que está na gente que não vem de Deus. Devemos pedir para Deus nos libertar disso. Que a gente possa, irmãos, derrotar o inimigo interior que existe em nós. Que a gente possa vencer a nossa carnalidade, o nosso orgulho, a nossa cobiça, nossa dificuldade em perdoar as pessoas e tudo aquilo que nos afasta de Deus.
para que assim a gente entre nessa guerra espiritual contra Satanás e seus demônios de uma forma fortalecida e a gente saiba como derrotá-lo através da autoridade que Deus sempre nos deu. Que Deus abençoe a todos vocês.